Uma mesa do dia, tem uns comes lá fora, mas temos uma conversa importante agora para fazer. Aí eu queria muito que vocês sentassem para ouvir, porque pessoas vão falar aqui e elas têm muito a dizer, e para complementar com a discussão, esse debate tem sido muito rico e eu considero um privilégio estar aqui agora, no fechamento, junto com duas mulheres poderosas, com uma trajetória de luta incrível, para discutir participação social contra políticas que perpetuam desigualdades raciais, de gênero e classe. Essa discussão ela é muito estratégica, principalmente num contexto em que a participação social, pelo menos pelas vias institucionais, está em crise. Porque os conselhos participativos, as formas de participação, como a gente conhece, elas têm sido sucateadas, destruídas e eliminadas pouco a pouco, sem antes a gente ter colhido os frutos que a possibilidade da participação social poderia ter gerado. Então, eu quero chamar aqui, junto comigo, com essa missão de discutir esse tema tão estratégico, a Cleomar Manhas, do INESC, Instituto de Estudos Socioeconômicos, e a Luciene Silva, das Mães e Familiares da Baixada Fluminense. E também anunciar a presença da Helenice, que está ali na plateia e vai acompanhar a conversa da gente aqui de pertinho. Para quem não me conhece, né, mal me apresentei, eu sou a Kelly, eu sou do IDEC também, trabalho junto com o Calabria no programa de mobilidade. Eu sou analista em mobilidade urbana. E hoje a gente tem como compromisso principal trazer a visão do usuário para a discussão de políticas públicas de transporte, tendo direito à cidade como ponto central. E quando a gente pensa na visão do usuário, hoje a gente tem incluído a preocupação de pensar que o usuário não é o usuário universal. O usuário, ele tem suas peculiaridades. E quando a gente fala de peculiaridades, a gente está falando que não é só o usuário, é a usuária também. E que os usuários, e usuárias são diferentes entre si, em níveis de inserção socioeconômica, exemplo, em níveis de questão da discussão racial e étnica, e também da discussão de gênero. Eu vou passar a palavra primeiro para a Cleomar, em seguida para a Luciene, e depois vão ter mais dois convidados surpresos que vão compor a mesa aqui com a gente para ajudar a provocar um diálogo que disseram para mim que eu posso estender até onde eu quiser. Então, vamos começar. Gente, boa tarde para todos e todas. Quero muito agradecer a Rosa Luxemburgo e ao IDEC pelo convite. E é muito orgulho estar aqui nessa mesa com a Kelly e com a Luciene. Obrigada por dividir esse espaço. Estou aqui desde o início ouvindo várias coisas interessantes e importantes sobre o transporte, sobre o direito à cidade. Eu sou uma militante do direito à cidade e da educação. Trabalho no INESC, que é uma organização não governamental que esse ano está fazendo 40 anos e que nasceu para lutar pela redemocratização do país lá atrás, na nossa ditadura, e agora nós estamos de novo vivendo um momento de restrição e de fechamento e cerceamento dos espaços de ir e vir, se é que eles existem, porque como bem disse aqui o prefeito Quaquá, para ir e vir a gente precisa pagar, então as pessoas precisam ter renda, né, para conseguir acessar os espaços. E a gente está aqui para falar disso, né, que o direito à cidade ele inclui várias questões, passando pelo transporte, mas passando também pela discussão de gênero, pela discussão antirracista, pela discussão das liberdades das pessoas LGBT e como é que essas pessoas
essas diferentes pessoas acessam o direito à cidade, acessam a cidade. E a Rafa trouxe uma perspectiva muito interessante hoje de manhã, que é para a gente olhar pela perspectiva do não direito, né? Porque quando a gente fala de estamos falando da regulamentação do transporte como direito social, mas para quem é o direito, né? Assim como a saúde pública, assim como a educação, para quem é esse direito? Quem que acessa os direitos? Porque uma pessoa deu um exemplo, eu estava numa palestra esses dias, porque minha área de atuação é educação, e deu um exemplo. Ela estava falando que o filho dela, ela é uma pessoa branca e que ela dá aula na Universidade Federal de Santa Catarina e que ela queria colocar o filho dela numa escola pública, cuja forma de acesso é o sorteio. Então, se você pensa, se é sorteio, é bem democrático, né? Então, ela pensou que ela também fosse que o filho dela, porque ela é uma pessoa branca, casada com um homem negro, e ela queria que o filho dela convivesse com pessoas negras também. E ela foi ver a escola e quase que só tinha pessoas brancas. Ela falou, mas como que aqui só tem pessoas brancas se o acesso é por sorteio? É que para acessar o sorteio, você tem que acessar um edital gigantesco, entender o edital, ler o edital, ter acesso a essas informações que as pessoas brancas têm muito mais do seu lugar de privilégio do que as pessoas negras. Então, mesmo aquilo que parece direito, acaba sendo não direito. Né, Rafa? Então, acho que essa perspectiva a gente tem que ter em mente quando a gente vai falar de gênero, quando a gente vai falar de direito à cidade. Bom, minha apresentação. Então, eu vou falar um pouco o que acontece, né, com as políticas públicas e por que o não direito está muito mais explícito nelas do que o direito. Começando talvez pela subrepresentação. Bom, pode passar. Então, mas antes aqui, me situando, o que significa... Será que eu posso... Eu vejo melhor, né? Bom, como eu falei para vocês, eu sou do INESC, que é essa instituição que tem 40 anos na defesa de direitos humanos, né? A sede dela é em Brasília, mas a gente atua em várias áreas, inclusive direito à cidade. E o INESC é a Secretaria Executiva do Movimento Nossa Brasília. E esse Movimento Nossa Brasília integra a Rede Cidades, como a Casa Fluminense, que está aqui, como o Nossa São Paulo, que o IDEC é parceiro, como Nossa BH, que a Tarefa Zero é parceiro, né? Então, a gente integra essa rede, e essa rede desenvolve o MOB Cidades, que é um projeto financiado pela União Europeia, e nós estamos no 3º ano desse projeto. Tem 10 cidades que participam desse projeto, incluindo o Rio, incluindo São Paulo, Brasília, Recife, João Pessoa, BH, Piracicaba, etc., Ilhéus. Enfim, essas 10 cidades que têm movimentos por cidades que participam da Rede Cidades. Então, a gente submeteu esse projeto à União Europeia, ele foi aprovado e ele tem 3 objetivos fortes, que é a discussão de gênero e mobilidade nas cidades, né? Incidência pela regulamentação do transporte como direito social, e essa campanha que a gente está lançando, Embarque por Direitos, cujo texto orientador foi aquele que o Carlos apresentou rapidamente para vocês aqui de manhã, é parte disso. E a elaboração de orçamentos temáticos da mobilidade. A gente acabou de elaborar vários orçamentos temáticos agora dessas cidades, olhando o que tem de recurso para a mobilidade urbana. E a questão para as mulheres, para as pessoas LGBTs e principalmente para as mulheres negras, o transporte é uma questão, mas não tem recurso nos orçamentos para resolver essas questões, né? Pode passar. Bom, então, o que me trouxe aqui, né? Sobre o que eu vim falar? Políticas públicas que contribuam para a realização do direito à cidade para mulheres e pessoas LGBTQI. Então, a gente se pergunta, né? Quem é que vota as políticas públicas no município? As câmaras municipais, nos estados, as assembleias e, em nível nacional, o Congresso Nacional, Câmara e Senado. Né, que deveria partir de demandas da população. A gente devia ter um controle popular sobre essas políticas, o que é muito difícil, o que acontece raramente, não apenas nesse governo. Ele é totalmente interditado, mas ele não foi assim totalmente democratizado e acessível o tempo inteiro antes.
Também não, a gente tem dificuldade de entender o que é essa participação popular, né? Porque assim como a Raquel Ronick falou aqui, tem uma captura das iniciativas também pelo Estado e por quem está no governo naquele momento. Então, a população é muito pouco consultada para o que vai fazer. E para a política de mobilidade, menos ainda. E aí se a gente olha, né? Então, será que as mulheres, as pessoas LGBT, as mulheres negras principalmente, elas têm uma voz que as represente lá nos congressos, nas câmaras, nos legislativos de uma maneira geral, ou mesmo no executivo? Porque o racismo institucional, o sexismo, o machismo, ele começa aqui também. Ele está representado aqui também. Quem que está lá? Como é que a gente está representado nesses legislativos e nesses executivos? Bom, para vocês terem uma ideia, dos nossos 5.570 municípios, em 4.908 os prefeitos são homens e em apenas 662 municípios, ou 11,9%, as prefeitas são mulheres. A maior concentração é na região Nordeste, por incrível que pareça. A região que tem mais prefeitas mulheres é a região Nordeste, depois a Norte, depois a Centro-Oeste, depois a Sudeste e depois a Sul. Então nós temos muita coisa no nosso senso comum que nos engana, né? Não é a região Nordeste a mais machista, a mais tradicional? Pois é onde tem poucas mulheres prefeitas, mas é onde tem mais. Dos 27 governadores, apenas uma é mulher, que é a ex-senadora Fátima Bezerra, que se declara uma mulher parda, porque nós não temos também como governadores mulheres negras. Deputados estaduais, dos 1.059, apenas 161 ou 15% são mulheres. Das deputadas federais, a mesma coisa, 15% são mulheres. Senadoras, 14% são mulheres. Então, há uma subrepresentação muito grande de mulheres em todas as instâncias de representatividade, seja no executivo, seja no legislativo. Bom, políticos negras ou negros, pretos e pardos, né? Então, enquanto os negros, né, pretos e pardos, são 54% da população brasileira, segundo dados do TSE, apenas 1.626 vagas para deputados, das 1.626 vagas para deputados distritais, estaduais, federais e senadores, 65 ou 4% foram preenchidas por candidatos autodeclarados negros. Apenas 4% do total de toda a representação legislativa em nível estadual e nível federal, né? Não estão ali os vereadores. Os prefeitos, apenas 1,7% se declara preto e 27,3% pardo. Então, e desse percentual, apenas 3% são mulheres, do percentual dos que se declaram pretos e pardos. Governadores, temos 7 que se declaram pardos e 20 brancos, nenhum preto. Bom, a representação LGBTQI+. Apenas um prefeito de Lins, quando ele é tão exclusivo que o casamento dele virou um assunto nacional. Eu não sei se vocês viram, saiu em todos os jornais, se vocês puxarem aí, vai ver o casamento do prefeito de Lins. Porque é um acontecimento, né? Entre senadores e deputados, há um em cada casa. O deputado é o Davi Miranda, que substituiu o único deputado que se declarava gay, que era o João Willis. E o senador é o Contarato do Espírito Santo. Deputados estaduais, há 6 entre gays, lésbicas e trans. E ali tem uma frase do Garcia, que é um deputado estadual de São Paulo, que falou que em plenário disse que expulsaria a tapas uma mulher trans de um banheiro feminino. Ele está falando da Érica Malunguinho, que é a primeira deputada trans estadual de São Paulo. Então é assim que, além de tudo, como esses espaços há uma subrepresentação gigantesca, essas pessoas ainda sofrem racismo, sofrem homofobia, lesbofobia, transfobia, tem uma dificuldade enorme de levar suas pautas. Deixa eu pensar. Bom, e aí, o que a gente faz, né? Falando um pouco do trabalho lá do Nossa Brasília e do INESC com relação à pauta do direito à cidade.
A gente faz um trabalho que se chama Mapa das Desigualdades, que é um pouco inspirado na Casa Fluminense, um pouco inspirado na Rede Nossa São Paulo. A gente faz o levantamento de dados, indicadores de várias políticas, mas para fazer o levantamento desses dados, a gente faz conversas com os movimentos sociais, com ativistas das diversas regiões de Brasília. Porque, eu não sei se vocês conhecem Brasília, mas, por incrível que pareça, o Distrito Federal é a região a mais nova do Brasil e a mais desigual. É a região metropolitana mais desigual de todo o Brasil, né? O índice de Gini é altíssimo e, então, a diferença entre as regiões administrativas é muito gritante. Então, a gente faz conversas com movimentos sociais e culturais de diferentes regiões administrativas do Distrito Federal, faz um levantamento de quais indicadores são mais importantes para eles e elas, quais que elas gostariam de ver ali expressos no mapa das desigualdades, e aí a gente faz o levantamento desses indicadores e o cruzamento desses indicadores, comparando-os com o plano piloto, que é a região onde fica a administração federal e a administração do governo do Distrito Federal, porque é a região que tem uma das mais altas rendas da capital, né? Só perdendo, acho que para os lagos sul e norte, mas é a região que tem mais alta renda e o maior número de equipamentos públicos. Então, a gente faz esse cruzamento e calcula o que a gente chama de desigualtômetro. Mas, desde a primeira edição, que a gente percebeu que, além da gente fazer essa pesquisa qualitativa e esse juntamento, né, de indicadores e de dados, a gente precisava fazer também uma parte qualitativa, que é o que a gente chamou, na primeira vez que a gente fez, de Encarando Números. Até o Paí, que está aqui, ele é um dos autores desse livro, porque ele pegou todas as crônicas produzidas, todas as conversas produzidas por essas pessoas na cidade estrutural. Quem é de Brasília conhece, que é onde ficava o antigo lixão que foi fechado, e transformou em crônicas, mini crônicas, sobre o que significa a vida na cidade. Porque a gente perguntou para essas pessoas o que significava, por exemplo, você ter que acordar às 5 da manhã, pegar seu filho pequeno, que está ainda na primeira fase do ensino fundamental, e ir para um ponto de ônibus que não existe, que é num poeirão no meio da rua, e enfiar essa criança nesse ônibus para ele ir para uma escola muito distante da casa dele, porque não tem vaga suficiente na região que ele mora. E o que significa isso na vida delas? O que significa você não ter um posto de saúde que atenda toda a população? Então, o que significa a ausência de políticas públicas na sua vida? Porque uma coisa é um indicador. Outra coisa é como é que você sente isso na pele. E foi o que as pessoas falaram, e isso resultou no livro que chama Encarando Números. Encarando Números, e tem uma segunda parte que agora me falhou a memória. E na segunda edição, a gente resolveu mudar um pouco mais. Além das pessoas, da gente fazer essas etnografias, fazer essas pesquisas, esses grupos focais, os jovens e as jovens LGBT do Itapuã e do Paranoá, que são outras duas regiões de Brasília, iriam escrever sobre a sua experiência de mobilidade na cidade. E resultou, eles iam escrever e eles mesmos iriam editar, que é uma metodologia de uma editora que tem em Brasília, que chama Padê Editorial. E a Padê fez lá algumas oficinas com esses jovens e essas jovens LGBT, para elas aprenderem a diagramar os próprios livros, e também fez oficinas de escrita literária. Então resultou neste livro que chama 764, da barragem para cá. Da barragem para cá é porque o Paranoá fica na barragem do Lago Paranoá. E o 764 é um ônibus que vai para o plano piloto, para a Universidade de Brasília, que leva essa galera todos os dias, né? Aí ficou cortado ali. Bom, enfim, pode passar. Aqui está. E aí a gente resolveu lançar esse livro num evento que a gente chama de Parada Viva. Então, assim, como uma forma de resistência, de participação e de incidência, para que esses jovens conseguissem entender quais são os indicadores, qual o grau de desigualdade desse território e como é que a gente faz incidência para que a política tenha um pouco mais a cara deles e delas, né? Então, tem um evento na mobilidade
que se chama Vaga Viva, né? Que em geral, na Semana da Mobilidade, que é agora, né, a partir desse final de semana, as pessoas os ativistas ocupam lá uma vaga de carro e fazem milhões de atividades para mostrar que a cidade pode ser melhor, mais humanizada, com menos carros. Mas a gente pensou o seguinte, tem essas atividades para inibir os carros, mas não tem nada que estimule os ônibus. Então a gente resolveu fazer a Parada Viva. E o que é a Parada Viva? A gente foi para uma parada de ônibus no Paranoá, levamos equipamento de som, iluminação, convidamos os artistas locais e fizemos shows na parada durante das 5 da tarde até as 10 da noite, pegando ali a hora de rush. E fizemos o lançamento do livro. Ali estão os meninos e as meninas que são autoras e autores do livro 764, da Barragem pra Cá. Pode passar. Olha lá, Parada Viva, e foi um grande sucesso a nossa Parada Viva. E aqui eu trouxe para vocês uns trechos desses livros, para vocês verem como é que essas pessoas percebem a mobilidade na sua cidade, né? Conheci então um homem no Paranoá, com quem construí outras dimensões do que eu merecia e poderia viver sobre afeto, sem necessariamente ter de pegar 2 ônibus, um metrô porque entendi que é sim possível o amor e amar no Paranoá. Mas a cisnormatividade nos lembra, todos os dias, enquanto casal, que nem todos os lugares nos pertencem. Ele é trans, e para a cidade, ele não pode ser só homem. Sair para beber na Praça da 21 não pode ser só sair. Os olhos nos atravessam. Os comentários nos afetam. Andar de ônibus juntos nos preocupa. Mas apesar dos pesares, não nos negamos, não nos privamos. Se não nos cabe ser quem somos, a gente invade, reivindicamos o nosso direito de amar, de se tocar e de viver uma história de amor no Paranoá. Não nascer no centro é crescer no ônibus. Desde cedo aprendemos a subir as paradas para conseguir pegar um lugar vazio dentro do veículo. Decoramos a matemática dos horários e linhas de ônibus. Reconhecemos qual cor vai para qual lugar. Dominamos o equilíbrio de onde segurar para não cair nas curvas e arrancadas. Os mesmos rostos cansados, corpos sentados e em pé, que se encontram todos os dias nos fins da madrugada. A comunidade junta pela obrigação comum de chegar no horário. O centro controla o tempo e os espaços que esses corpos ocupam a partir dos seus trabalhos. As paradas de ônibus cheias de pessoas, muitas mulheres usando rasteirinhas ou sapatos baixos, calça jeans e bolsas. Reconheço minha mãe em cada uma delas, que são as primeiras a acordar, já que tem que dar conta de 2 famílias, a própria e a da patroa. Quando seus filhos e filhas não têm aula, nenhuma parente ou vizinha com quem ficar acompanha a rotina de não perder o ônibus das 6h30. Eu, mulher negra, bissexual, artista e consciente de mim, preciso esquematizar minhas rotas. Não me sinto segura em certos lugares da cidade, quase todos. É quase como se eu estar na rua fosse um grande ponto piscante, atraindo homens cis para me oprimir. Ter que me locomover de ônibus pelas cidades me deixa com uma sensação muito agoniante de hostilidade. Sinto que preciso estar sempre na defensiva e preparado a todo momento para me defender. Não posso ser frágil, me exigem armaduras. Cada 764 que entro é uma capa que eu interpreto. Cada olhar suspeito é uma resposta pronta. Na minha cabeça, para dar cada toque, encostada, cochichada, é um motivo para conflitos internos sobre o meu corpo e a minha pessoa ocupando aquele espaço. Espaço eles me negam todos os dias, o meu espaço. Então foi uma experiência muito interessante também para a gente perceber como é que essas pessoas percebem as políticas, percebem o Estado, percebem a opressão do Estado também, né? E que tipo de políticas que elas desejariam, que tipo de mobilidade que elas desejariam. Então, essa é ficou desconfigurado ali. Essa é a forma também de resistência e proposta de participação popular nas políticas públicas. Obrigada. Por favor.
Boa tarde a todos e todas. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer pelo convite de estar aqui em mais um espaço de universidade. Isso para a gente é muito especial. Eu faço parte da rede de mães e familiares de vítimas de violência da Baixada Fluminense, uma rede que começou a se levantar em 2005, logo após a chacina da Baixada Fluminense, que foi a maior chacina que se conheceu, né? É a maior chacina que a mídia colocou, né, para o público e foi visibilizada, porque pelos 14 anos que a gente tem convivido com mães e vítimas de violência, já aconteceram outras chacinas maiores do que essa que aconteceu em 2005, em que eu perdi o meu filho Rafael, que tinha 17 anos, e outras 28 pessoas foram assassinadas pelas ruas de Nova Iguaçu e Queimados. Eu digo isso porque é uma chacina que foi conhecida, né, internacionalmente, teve uma comoção muito grande de tudo, de mídia, de políticos, de polícia, de tudo. Mas a gente sabe que nos territórios da Baixada acontecem várias chacinas, até maiores que essa, e ninguém fica sabendo, né? A mídia não visibiliza, e ninguém fica sabendo o que está acontecendo na verdade. A gente sentiu a necessidade de levantar essa rede porque as mães e as famílias que têm os seus filhos perdidos, né, executados ou desaparecidos, ficam são muito desprezadas, são muito desrespeitadas, né, ficam muito sozinhas, ficam muito doentes, tanto física como emocionalmente. E eu tive esse apoio, né? Quando eu perdi o Rafael, eu conheci um movimento de mães e familiares que já acontecia no Rio de Janeiro, né? Desde a época da Candelária e depois quando teve a chacina de Acari, Vigário. Então já existia um grupo de mães das comunidades, das periferias do Rio de Janeiro, que já se reuniam, já tinham um grupo organizado. E elas saíram do Rio e foram para Nova Iguaçu dar apoio às mães e às famílias da chacina da Baixada. E foi ali que eu conheci esse movimento e comecei a militar e a me identificar com esse movimento. E senti a necessidade de levantar uma rede na Baixada Fluminense, porque a realidade da Baixada é diferente da realidade do Rio de Janeiro, né? A violência é praticamente a mesma, né? Porque as violações são as mesmas, só que os territórios são diferentes. É porque a gente tem na Baixada um território que tem milícia, tráfico e grupo de extermínio, tudo junto no mesmo local. Milícia, grupo de extermínio, tráfico, policiais que praticam violações, né, que são matadores, né, são grupos como esse que fez a chacina, porque foram 4 policiais militares que mataram essas pessoas numa noite. Então a gente já conhece a realidade da Baixada, a cultura da Baixada Fluminense. E assim, a gente acha que não tem nada a ver, mas essa violência toda e esse território complicado também acaba prejudicando essa questão da mobilidade, né? As pessoas da Baixada Fluminense têm o problema da mobilidade da Baixada para o Rio de Janeiro. Tem o problema que as pessoas da Baixada às vezes deixam de conseguir trabalho, emprego, né, em várias vagas do Rio de Janeiro por causa da mobilidade.
né? Não é por causa só da distância, só do engarrafamento, mas é por causa da passagem, que é muito cara, né? Porque a passagem aqui é R$ 4 e pouco daqui para ali, mas na Baixada Fluminense para cá os ônibus são 8 e pouco, R$ 9. Então, e muitas das vezes as pessoas precisam ir a um local, pegar esse ônibus para vir para o centro do Rio, né? Não vem direto. Tem vários locais que tem ônibus direto para a Central do Brasil, tem outros que não. Então a pessoa tem que se deslocar, então já não é mais 8 e pouco, já não é mais R$ 9, né? Já é 12. Então a passagem fica complicada para os patrões, né, querem pagar uma passagem dessa, nesse valor. Então muitas das vezes as pessoas perdem a oportunidade de trabalho por causa disso, né? Deixam de conseguir vagas por causa disso, né? As passagens são muito caras, as regiões da Baixada que são ditas áreas de risco, né? O que está acontecendo, os ônibus que circulavam dentro dessas localidades já não estão mais circulando dentro dessa localidade, né? Já estão assim, passando na estrada principal dessa localidade, mas não estão mais entrando nos bairros. Por quê? Porque tem tiroteio, né? Porque tem conflitos, né? É de tráfico com tráfico, é de tráfico com milícia, é a milícia entrando para matar. A gente teve há 2 meses atrás uma situação que não foi falada na imprensa, ninguém sabe, ninguém viu, mas quem mora lá e nós que estamos na rede e que temos contato com mães daquela região, ficamos sabendo que teve mais de 30 jovens mortos, né, que foram executados, os documentos foram queimados e foram picotados, foram jogados em Rio, no Rio Guandu. Então a gente sabe da realidade que isso passa, porque a gente está diretamente convivendo com essas famílias, com essas mães. Os casos de desaparecimentos forçados na Baixada cresceram apavorantemente. A gente está tendo muito caso de jovem desaparecido, porque a prática da milícia é ir buscar, matar, jogar dentro do carro e sumir, né? E as famílias não têm o corpo para enterrar. Então o território da Baixada Fluminense é muito difícil para tudo, né? Para tudo. As violações de direitos na Baixada são violações de direitos básicos, né? De moradia, de saúde, de educação. A dificuldade de mobilidade para as crianças irem para a escola, nos territórios, é difícil. Os adultos que querem estudar à noite ou estão estudando fora dali, para irem para casa depois, é complicado, né? A gente tem um problema dos aplicativos, não querem entrar na área da Baixada. Ninguém quer entrar na área de Belfor Roxo, Lenice mora em Belfor Roxo, tem uma dificuldade muito grande, não tem aplicativo que queira entrar, ninguém quer entrar nas regiões do Grão-Pará, nem Paraíso, na região onde eu moro, em Cabo Sul. São regiões complicadas que as pessoas não têm como, né? Os ônibus lá, a maioria das vezes nessas regiões mais distantes, são muito demorados, são de 40 em 40 minutos, de 1 em 1 hora. Se você perder aquele, você perde o horário, 1 hora depois você pega um ônibus. Então, assim, a mobilidade na Baixada, por conta dessa violência toda que está acontecendo lá, está cada vez pior, né? E, infelizmente, no contexto que a gente está vivendo hoje, né, desse governo, a tendência é piorar, né? É piorar para o Rio de Janeiro, na capital, e é piorar na Baixada Fluminense, né? A Rede de Mães, ela existe para acolher e apoiar as mães e as famílias que têm os filhos ou algum membro da família assassinado, né, ou desaparecido. Por quê? Porque a gente entende que essas mulheres, elas perdem a vida quando perdem os seus filhos, né? Elas ficam doentes, elas ficam depressivas, elas tentam suicídio,
perdem a vida, né? Porque a gente, quando perde o filho, a gente perde uma parte de nós, a gente morre um pouco junto com esse filho, né? E se a gente se entrega mesmo a essa dor, a gente deixa de viver. A gente perde a felicidade de viver, a gente perde a vontade de viver, né? Porque é uma dor muito forte e que, infelizmente, só entende quem sente, quem passa, né? Acredito que alguns de vocês, alguns já tenham perdido mãe, né? Já não tem mais mãe, nem pai, talvez um irmão, mas um filho é muito diferente. Eu não tenho nem como dimensionar para vocês quanto é complicado. Então, a rede é uma rede que dá apoio psicológico para essas mães. A gente tem um grupo que a gente se reúne de 15 em 15 dias. É um grupo terapêutico feito pelo NAPAV, que é um projeto bancado pela ONU, né, que é um núcleo de atendimento a pessoas afetadas pela violência, e trabalham diretamente com mães e famílias dessa violência, né, de Estado. E a gente entende que tudo isso, tráfico, milícia, polícia, grupo de extermínio, são braços armados do Estado. Sejam braços armados por ele ou sejam por conta da sua omissão. Porque o Estado sabe o que acontece dentro de todos os territórios. O Estado sabe que a milícia está atuando nesses territórios. O que eles estão fazendo nesses territórios e se omite, simplesmente fecha os olhos para o que está acontecendo. O Estado sempre soube o que esses matadores faziam na Baixada Fluminense e fechou os olhos, se omitiu. E por conta disso, 29 pessoas morreram em uma noite por causa da omissão desse Estado. Então, essa violência tem um alvo direto. Isso é fato. Isso não é ilusão, isso não é história contada. Essa violência tem um alvo direto. São jovens, negros, pobres, que moram em comunidades ou periferias, né? Tanto da Baixada como do Rio de Janeiro. Essa violência tem um alvo, né? São os negros e pobres que estão morrendo. Isso não é história, né? Isso é realidade. A gente vive isso todos os dias. Então essas mães precisam desse apoio e esse Estado vira as costas para essa família, porque a maioria dessas mulheres são criminalizadas por conta dos seus filhos que são mortos, principalmente quando eles são envolvidos, né? Ou quando são usuários ou quando são realmente fazem parte do tráfico, né? Essas execuções são legitimadas pelo Estado e, infelizmente, também é legitimada por uma boa parte dessa sociedade, né? Que fala aquela frase que a gente detesta ouvir, mas que a gente escuta toda hora, que é bandido bom e bandido morto, né? Que é o que a linha de raciocínio do novo governador do Estado, né? Primeiro você mata, depois você pergunta. É a lei do abate, né? Bandido tem que morrer, né? Como ele disse numa entrevista dele, né? Que bandido tem direito sim, direitos humanos sim, tem direito a velório. Foi isso que ele falou. Então é isso, a realidade é essa. A política hoje é a política de morte, a política de atirar primeiro e perguntar depois. Isso já acontecia na Baixada, só que agora está sendo legitimada, né? E a milícia está tomando conta da Baixada Fluminense em todos os territórios, né? E a gente está cada vez mais tendo mães e famílias perdendo seus filhos, sendo criminalizadas, sendo julgadas pelas pessoas ou por esse mesmo Estado, né? E não tem atendimento de saúde, porque elas ficam doentes, não tem atendimento psicológico, porque esse Estado não oferece. Então a gente sempre viu a necessidade de levantar essa rede. Nós conseguimos através de 2 projetos, né? O primeiro projeto pela Fundação, pelo Fundo Brasil de Direitos Humanos, né? E pela Misério, que é uma instituição da Igreja Católica, né? E o segundo projeto agora, o Memória e Justiça, pela Fundação Ford,
né? E graças a Deus a gente está conseguindo ter acesso a essas mães. A gente tem um documentário chamado Nossos Mortos Têm Voz, que a gente está levando para as universidades, a gente está levando para as escolas, a gente está levando para as igrejas, para todos os espaços que nos abrem com a história, né, de 5 mães, né, cada uma história diferente da outra, mas contando a história da Baixada Fluminense, contando o que acontece lá, contando o que aconteceu com seus filhos e contando a realidade da Baixada, para que essas pessoas comecem a refletir e pensar, né, que a gente não deve julgar o outro, a gente deve se colocar no lugar do outro. Porque se você se coloca no lugar de uma mãe que perdeu um filho, ou de um pai, ou de um irmão, você vai aprender a ver diferente, né, desse pensamento e dessas falas que a gente vê se reproduzindo por aí, né? Falas tão cruéis, falas tão desumanas. E quando a gente convive como a gente convive com essas mães e essas famílias todos os dias, você vê o sofrimento, a dor que é passar por uma tragédia dessa, é que você vê o quanto as pessoas são cruéis, o quanto as pessoas são desumanas com essas famílias e com essas mães. E a questão da mobilidade é uma questão que tira do jovem a oportunidade de fazer um curso, porque nessas comunidades, nesses lugares, não tem nada para oferecer. Os municípios da Baixada não oferecem nada para esses jovens. E muitas coisas que tem aqui no Rio, que eles poderiam ter acesso, não podem, porque tudo é custo de passagem para tudo quanto é lugar, né? A distância da Baixada para o Rio, né? A mobilidade no próprio território da Baixada. Então, essa questão da violência, ela interfere em tudo, né? Na questão da moradia, na questão do transporte, na questão da saúde, né? Em todos, e na questão da segurança pública, né? Segurança pública não é só a violência, né? De morte, de tiro, de polícia, né? A segurança pública, ela abrange tudo isso, porque ela interfere na vida das pessoas em todos esses pontos, né? Desde a educação até a saúde, até a moradia, até o transporte, né? A mobilidade de chegar aonde mora, de ter a dificuldade de chegar porque é escuro, porque é inseguro, porque tem assalto, porque tem estupro, né? A gente está com uma elevação de feminicídio muito grande na Baixada Fluminense, muito. As mulheres estão morrendo muito na Baixada. Os estupros estão acontecendo demais na Baixada. Mas ninguém fica sabendo. Só nós que moramos lá, que temos contato com essas famílias, com essas pessoas, é que sabemos o quanto é complicado morar na Baixada Fluminense. E o pior é que a gente vê a mídia, as pessoas falando só mal da Baixada, né? Tem muita dificuldade, a gente vive essa realidade difícil, mas tem muita coisa boa na Baixada. Tem muitos jovens talentosos na Baixada. Só que as oportunidades não chegam, né? E esse talento, ele não é aproveitado, né? Aí a gente vê a quantidade de jovens, né, se envolvendo com drogas, se envolvendo com a criminalidade. E isso está cada vez mais complicado e difícil. Mas eu agradeço muito estar aqui. Para a gente é uma honra estar aqui dentro da universidade. Eu já estive aqui algumas outras vezes, né? A Rede Mães, ela tem uma página no Facebook, né? A gente participa do Fórum Grita Baixada, que é um fórum que acolhe várias instituições da Baixada Fluminense, com vários segmentos de militância, né? Tanto a questão LGBT, como a questão da violência contra a mulher, crianças e adolescentes, né? Essa questão da mobilidade, a gente tem várias instituições que participam do fórum. O fórum também tem uma página, vocês podem olhar lá. A Elenice trouxe o material, depois a gente vai deixar lá na portaria, lá, quando vocês passarem, o panfleto da Rede de Mães, né? E qualquer mãe ou familiar que vocês conheçam, que morem na Baixada Fluminense, que a gente
só acolhe as mães da Baixada, porque o Rio de Janeiro já tem um grupo que faz isso, né, para as pessoas do Rio. Vocês podem entrar em contato com a Rede Mães, a gente vai deixar o contato aí. A gente tem um WhatsApp e a gente tem um telefone para entrar, que podem entrar em contato para a gente acolher ou apoiar qualquer família e mãe que esteja precisando de nós. Muito obrigada. Boa tarde. Antes de continuar, eu queria pedir para quem está com o tradutor ir aos poucos devolvendo para o pessoal. Não vai ter mais necessidade de uso, então fiquem tranquilos. Em relação ao continuar de nosso debate, eu acho importante pontuar que quando a gente fala de participação social, é fundamental a gente conversar disso numa perspectiva interseccional. Porque quando a gente dialoga sobre gênero, sobre raça, sobre classe social, principalmente quando a gente olha para essas três coisas ao mesmo tempo, a gente pode perceber uma somatória de opressões. Porque a forma tradicional de participação social, institucionalizada, a gente conhece, a gente conversou a audiência pública, consulta pública e etc. Onde essa participação acontece no território? Normalmente essa participação acontece no território em áreas centrais, em áreas de difícil acesso. Eu tenho como chegar nessa área para eu participar, para eu opinar, para eu estar na audiência, para colocar meu ponto de vista? E muitas vezes em reação, sabendo que muitas vezes isso é proposital, isso faz parte de todo um sistema que corrobora para que essas pessoas sejam cada vez mais oprimidas e para que as demandas delas nunca cheguem, para que elas continuem no mesmo lugar onde elas estão, para gerar um engessamento social, uma não mobilidade social, seja ela no aspecto de renda, seja ela no aspecto de se deslocar e ir pelo território. Alguns grupos eles têm criado iniciativas, se fortalecido de forma colaborativa. A gente aprendeu um pouco sobre essa experiência aqui. O movimento das mães é um exemplo disso, o movimento dos secundaristas, o movimento negro, que tem cada vez mais se articulado, se reconhecido e visto a emergência, o movimento indígena. Só que essas pessoas, eu fico carente do entendimento de que essas pessoas elas estão numa linha de frente. E mais uma vez esses corpos estão na linha de frente. E muitas vezes a gente fala, olha, essas pessoas estão lá, elas estão lá na frente, vão lutar pela democracia, mas quem vai proteger esses corpos? Tipo, mais uma vez, esses corpos que já são oprimidos, eles estão na linha de frente. E aí, a gente como sociedade, o que a gente vai criar? Que rede de colaboração que a gente vai criar para defender esses corpos? Porque essas pessoas estão sofrendo. Quando eu tive proximidade com o movimento secundarista, eu não encontrei só estudantes engajados. Eu encontrei estudantes que estavam com problemas psicológicos, com conflitos dentro da família, que estavam cobrando tretas enormes com o vizinho e com familiares para continuar dentro das ocupações. A gente vê hoje, por exemplo, mulheres como a Luciene, que estão com a vida em risco muitas vezes por estar lutando por essa pauta, muitas vezes tendo que ter problemas na comunidade onde elas moram de segurança muito graves. Então eu acho que é importante desromantizar um pouco isso e começar a pensar em como a gente protege essas pessoas, como a gente faz elas sofrerem menos com os recursos que nós temos enquanto poder político que nós temos aqui, poder de estar dentro da academia, poder de articulação social. Aí agora, para complementar e me ajudar, eu quero chamar a Rafaela e o Paik. E eu quero que vocês façam um diálogo aqui com a gente hoje, porque a primeira mesa foi fundamental para disparar várias questões que foram discutidas aqui e houve uma carência de perguntar, de aprofundar o tema, e agora é o momento. Vamos fazer 3 perguntas e a gente faz uma bateria de respostas e a gente vai até a hora que alguém puxar a minha orelha, ok? Temos perguntas? Raquel? Eu acho que essa mesa coloca uma questão muito importante para toda essa discussão, que é quais são as formas efetivas de diálogo e participação. A Kelly colocou agora a experiência concreta que nós vivemos de espaços participativos. São espaços participativos
institucionalizados, controlados pelo Estado, sem poder decisório e ofertados numa linguagem, não é só num lugar longe, é numa linguagem absolutamente cifrada, distante da língua que se fala nas ruas e nos territórios, e sem nenhuma capacidade de diálogo em termos de linguagem também, e comunicação, e repertório cultural e tudo mais com as pessoas. Então eu vejo um desafio enorme, porque se você for ver o campo das políticas públicas, ele é marcado por essa postura tecnocrática, que é uma postura de poder, faz parte do pacote, né, de dominação, e poder você afirmar a ignorância do outro e a existência de um saber muito chique, muito inacessível, né? Negando o conhecimento das pessoas e negando a bagagem cultural e o saber delas. Então, eu senti que essa mesa levanta muito essa questão, né? Como é que essas vozes podem ser ouvidas no âmbito da política pública? Mais uma pergunta, a Anne. Olá, meu nome é Ani, eu sou do Tarifa Zero de BH. Desculpa. E em primeiro lugar, eu queria agradecer a vocês e a Rafa pela fala que vocês trouxeram aqui hoje, porque eu acho que falar publicamente num espaço político de um processo de dor individual desse tipo de profundidade é muito difícil. Então, e ao mesmo tempo é um momento de compreender isso. Então, obrigada por terem feito isso com a gente hoje, assim, de trazer essa fala desses lugares, assim. E eu queria, na verdade, fazer uma pergunta que é um pouco o seguinte, assim, o Tarifa Zero, ele tem uma experiência bastante frustrante como um todo com a participação popular, a participação social nas instituições. Tipo assim, eu posso gastar 25 horas dando exemplos catastróficos do que é tentar participar. E se você cansa, como a gente cansou um dia, joga confete na cara do vice-prefeito numa mesa que nem essa, porque ele não atende à coisa que ele disse que ia fazer faz um ano, ele vai dizer que a gente é antidemocrático, porque a gente não soube respeitar o tempo de fala e a gente jogou confete nele, sendo que, na nossa perspectiva, ele estava dando sorte porque a gente podia estar jogando pedra, sei lá, confete ainda é mais ou menos simpático, assim. Então, isso para dizer que o lugar esse arrastar-se, porque o Estado está sempre lá, ele tem sempre tempo, a gente não, a gente cansa, a gente tem que trabalhar, a gente tem que, tipo assim, ir para uma reunião de participação de conselho às 3 da tarde de um dia de semana é um negócio que não dá para fazer muitas vezes, assim. Então, a gente sempre tentou muito, foi muito difícil, sempre foi muito doloroso, no sentido de que, tipo assim, é uma grande perda de tempo e de energia, porque você está colocado diante de uma realidade em que te dizem que você pode ir lá participar e colocar suas demandas, assim. E você tenta fazer isso e não dá certo, e a gente cansou um pouco. Aí a gente teve uma experiência de construir uma linha de ônibus a preço popular num aglomerado da Serra, que é a maior favela de Belo Horizonte, assim, em conjunto com os moradores. Essa é uma experiência bem sucedida, porque a linha está lá, ela custou em 65 e ela existe. E foi um processo democrático, coletivo, de pensar o transporte a partir do território onde ele está, porque as pessoas sabem do que elas precisam naquele território e de troca de experiência e saberes políticos. Então, num dado momento, a gente ia fazer uma audiência pública. E aí a Flor, que é diretora de uma das escolas do aglomerado e que estava muito no centro desse processo de mobilização, falou: gente, vamos fazer uma audiência pública. Eu, como diretora de escola, existe uma cartilha sobre esse projeto, se vocês quiserem pegar, ela está lá fora. No caso ali. E aí a Flor, que é diretora de uma escola lá no aglomerado, ela falou: gente, vamos fazer uma audiência pública
A minha escola e a escola Vila Fazendinha, que é próxima, podem pedir os ônibus para a prefeitura para levar os alunos, porque seria uma atividade de, tipo assim, né, parte da educação, para a gente ir lá na audiência pública, em última análise, xingar a prefeitura e as empresas de ônibus. E aí a gente falou, pô, Flor, tipo assim, audiência pública, bicho, a gente vai lá, vai falar umas coisas, vai dar palanque para os vereadores, em última análise, ruins, para não usar um termo inadequado para o horário, e nada, assim. E vai ser ruim, assim. E quem ia eram os alunos da EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos. Porque a gente tem essa experiência. E aí a Flor, ela virou pra gente e falou, olha, eu entendo a frustração, mas eu acho que levar as pessoas daqui do aglomerado para o centro de poder, para que elas possam falar umas coisas lá e serem ouvidas, se não no médio e longo prazo, pelo menos naquele momento especificamente em que o poder é obrigado a sentar e te encarar enquanto você diz a ele que ele é uma desgraça, em última análise, é isso que você vai fazer, é muito relevante, porque constrói um lugar em que se cria um entendimento, e ele não é um entendimento individual, é um entendimento coletivo de que essas coisas, elas não são favores que o Estado faz, elas são nossos direitos. Então a gente, obviamente para mim, que sou uma mulher jovem, branca, no topo da cadeia educacional, porque eu estudo, enfim e tal, é muito fácil não querer, e me coloco no lugar do autonomismo politicamente, é muito fácil não querer ir numa audiência pública, porque ninguém nunca me disse que eu não podia estar lá e falar umas coisas. Não é menos frustrante ou mais, mas a escolha vem de outro lugar, né? E aí a gente foi, e foi uma experiência muito massa, porque tinham muitas pessoas que são mais idosas, que estudam na EJA, que nunca tinham estado na Câmara de Vereadores. E isso fez a gente pensar muito sobre esse lugar de como a gente trata o participar. E eu achei isso uma coisa muito enriquecedora, no sentido de como a Cléo estava falando, esse livro que ela mencionou é muito legal, eu já li, leiam se vocês tiverem a oportunidade, de não só números e estatísticas, mas como a gente experimenta a vivência da política pública. E eu acho que, como a Cléo também falou, o que a Rafaela falou hoje de manhã, do lugar do não direito, ser um lugar de onde começam várias coisas, é muito crucial, assim. Essa é uma coisa que eu pelo menos estou levando para casa para pensar sobre ela, assim. E o que não muda o fato da participação popular, social, dessas coisas ser muito frustrante, assim. Então eu vou ser um pouco negativa e falar, olha, eu não quero nem perguntar para vocês como é para vocês ir nos conselhos do não sei o que, da habitação, especialmente as tentativas de democratizar e abrir os dados sobre o comportamento e as ações da polícia, que não é o oposto da transparência, é completamente opaco e tal. Mas eu queria perguntar para vocês o seguinte, pensando nessas experiências que eu tive, assim, eu percebi que tem um lugar de solidariedade que é muito radical, assim, isso que vocês estavam falando do fórum, por exemplo, de se conectar, porque muitas vezes toda luta é todas as lutas, então tudo está conectado, assim. Se vocês não gostariam de falar pra gente um pouco sobre as experiências de vocês com redes de solidariedade radical, como é o caso de vocês nesse trabalho na Rede de Mães, assim, que é um lugar muito... é um tipo de solidariedade muito grande, não é só, tipo, um apoio mínimo, básico. E eu acho que, ainda mais na conjuntura que a gente vive, a gente precisa dessa solidariedade extremamente radical, assim, e eu sinto que a gente tá um pouco perdido. Então, se vocês quiserem, se vocês gostariam de falar um pouco sobre como é construir essas redes, mandar elas para frente, o que é que elas nos dão, o que é que a gente precisa de fazer para fortalecer elas, especialmente quando a gente fala de assuntos muito diferentes entre si. Então, como é o caso do fórum, mas que é uma coisa que funciona e que dá certo. Então, se vocês não gostariam de falar um pouco sobre isso. Obrigada. Oi, boa tarde. Eu sou a Milena, eu sou do Passe Livre São Paulo. E aí eu vou fazer algumas perguntas. A primeira pergunta é para a Rafa, que eu queria entender como que foi esse levantamento de acidentes, né? Como que vocês conseguiram, qual que é o processo? E aí, partindo da perspectiva de São Paulo, que tanto o metrô quanto a CPTM, eles são totalmente... É totalmente bloqueado esse número de acidentes, e tem uma coisa semelhante, que é todo tipo de acidente ou toda morte que acontece no metrô e na CPTM
ou é um suicídio ou é uma tentativa de suicídio. Aí eu queria entender como foi esse levantamento. E uma pergunta para a Rede Mães, que é agradecer muito. Eu parto de uma realidade que eu também perdi o irmão por violência policial, mas ouvir você, ouvir uma mãe, sempre me aproxima mais e me fortalece. E aí eu queria entender, queria perguntar se há uma conversa ou um encontro de rede de mães, tanto do estado do Rio de Janeiro, quanto com outros estados, como em São Paulo, as Mães de Maio. E também queria entender como que, se acontece, como a tarifa impede o encontro de outras mães e como ela impede a mobilidade de vocês e como ela impede o encontro, né? E essa solidariedade que pode existir, que existe, mas muitas vezes ela é impedida pela falta de mobilidade. E uma outra pergunta para o Pai, que eu acho que a Cleo falou sobre que o pai que fez as crônicas das conversas das famílias, e aí eu queria que ele falasse um pouco de como foi essas conversas, como foi, desculpa, eu não lembro do nome do local, mas como foi essas conversas e como que a tarifa parece como um bloqueio, né? Tanto de desenvolvimento pessoal quanto de mobilidade mesmo na prática. Obrigada. A gente faz essa rodada. Quer começar, Luciano? Tenho 2 perguntas para você. Primeiro, responder a... Como é seu nome? Dela? Anne. Anne, assim, a gente... esse fórum Grita Baixada, que hoje é Fórum Grita Baixada, na época que aconteceu a chacina, ele era Reage Baixada, né? Várias instituições se juntaram, né, numa indignação muito grande pelo que tinha acontecido ali no local, mas que já vinha acontecendo há muito tempo, que a Baixada tem essa realidade. Nova Iguaçu não está fora dessa regra, e isso acabou levantando essa questão assim muito mais forte. Mas, infelizmente, com o passar do tempo, as instituições foram se afastando e o REAGE acabou, né, terminando. E hoje o fórum voltou com muita força, depois do apoio desses 2 projetos, como o Fórum Grita Baixada. Tem mais de 20 instituições. E o que eu acho que nos une e nos fortalece é porque toda essa questão da violência, né, dos territórios da Baixada e das violências que acontecem na Baixada, ele atinge todas as pessoas e todos os níveis de movimentos, porque a gente tem uma questão muito grande que é a questão da intolerância religiosa, né, que vários terreiros estão sendo invadidos, quebrados e coisas absurdas estão acontecendo na Baixada, né? A gente tem a questão do feminicídio, que tem crescido cada vez mais. A gente tem a questão da violência contra os LGBTs, né, que tem crescido cada vez mais na Baixada também, né? A gente tem várias questões, então aí a gente é rodeado de várias instituições que cada um tem as suas especificidades, né, nas suas lutas, mas que quando a gente se junta e a gente começa a conversar, e a gente começa a interagir e trocar experiências, e a gente se une e a luta fica mais forte, a gente consegue caminhar, né, consegue andar para frente, né, porque o grupo, quando é dividido, ele não tem força, né, então a força está na união desse grupo, né? Então a gente tem conseguido alguns sucessos na nossa caminhada. Esse fórum com essas instituições, há pouco tempo a gente fez uma audiência pública na Alerj, estava lotado, né? A gente conseguiu lotar o auditório, né, sobre essa questão dos homicídios e desaparecimentos forçados na Baixada Fluminense, né, que foi comandada pela Renata, que é a nossa deputada lá do PSOL, né?
a Renata, e a Mônica Francisco também estava junto. Então a gente conseguiu lotar, então a gente conseguiu ter o chefe da polícia lá da homicídios, né? O coronel dos batalhões da Baixada Fluminense, né? E a gente falou tudo que a gente queria, a gente denunciou tudo que a gente queria denunciar, né? E por conta dessa audiência, por conta dessas denúncias, a gente está vendo as coisas acontecerem, a gente está vendo muitos milicianos serem presos, né? A gente está vendo as ações, né, de investigação dessa milícia. Não está do jeito que a gente quer ainda não está funcionando do jeito que a gente quer, mas a gente avançou, né? A gente está avançando em alguns pontos. Então, é assim que o grupo se fortalece, é assim que a gente consegue que esses movimentos todos radicais tomem força, né? É com essa união, é com esse fortalecimento um do outro. Como é que é o nome do seu nome? Milene. Lena. Milena, há uma dificuldade sim dessa mobilidade que você falou das mães da Baixada, da rede de mães poderem estar em contato com as mães do Rio, né, com os atos e com os movimentos que as mães têm, né, com os julgamentos que acontecem que as mães pedem apoio e a gente vai apoiar e participar por conta disso que eu falei. A Baixada ela tem uma dificuldade muito grande de passagem. A gente tem que ir, né? A gente tem o trem, mas a gente muitas das vezes mora longe da estação de trem, então tem que pegar um ônibus para pegar o trem. Na volta a mobilidade é muito complicada, porque nesse horário então a gente para chegar em casa é um complicador, né? Porque a gente sai daqui do Rio 6 horas da tarde, chega em casa 10 horas da noite, né? Porque os ônibus são lotados, os trens são lotados e as estações são lotadas, você vai e é difícil, né? É complicado, a gente mora em territórios que a gente tem uma insegurança de entrar depois de certa hora. Então você vai para o Rio, tem todo mundo lá mora todo mundo no Rio. E muitas das vezes eu fui para o Rio e tive que voltar sozinha para a Baixada, né? Então é um pouco complicado, mas a gente consegue ainda, né, se encontrar, ainda participar do grupo do Rio. A gente tem um contato sim com as mães de Maia. A Débora é muito minha amiga, é uma companheira incrível, uma mulher incrível, é uma amiga muito querida. Inclusive a Débora e as mães de Maio sempre vêm para a nossa caminhada da chacina que a gente faz todo ano, dia 31 de março. Elas estão sempre aqui dando apoio para a gente. E a gente tem sim um grupo, uma união das mães de todos os estados. A gente teve há 3 vezes atrás, né, Helenice, o encontro internacional de mães e familiares de vítimas de violência, né, que foi em Goiás. A gente teve um em Salvador, antes desse, foi no ano passado, e esse ano foi em Goiás, né? A gente teve em São Paulo, teve em Salvador e agora em Goiás. O ano que vem me parece que é em Fortaleza. Então tem mães de Fortaleza, de Goiás, da Bahia, de São Paulo, né? As mães dos Estados Unidos, mães da Colômbia. Então a gente tem um encontro e a gente está conseguindo fazer esse encontro graças a essa rede de parceiros que a gente conseguiu, né? Tanto as mães do Rio como as mães da Baixada, Casa Fluminense, FAS, Justiça Global, né? Fundo Brasil, a Ford, né? E outros parceiros que a gente tem, que tem nos ajudado e tem dado condições das mães estruturarem esse encontro, né? Das passagens para cada grupo ir, né? As mães da Baixada nós tivemos, eu acho que 5 mães que foram esse ano para o encontro. Esse ano eu fui no outro, esse ano eu não pude ir, mas a gente tem uma organização nacional de mães e familiares de vítima. Foi uma conquista, né, esses anos todos. Então, assim, é um trabalho de formiguinha, né, porque é uma coisa que não é fácil. A gente mesmo, para a gente conseguir ter contato com essas mães na Baixada,
é complicado, a gente tem conseguido isso através do documentário do Nossos Mortos Têm Voz, porque a gente tem levado esse documentário nos CRAs, né? Com o pessoal do CRAD, a gente tem levado nas universidades, a gente tem levado nas escolas. Então, é muito difícil no final do documentário não chegar uma, duas pessoas que falem conosco, nos procure e fala: eu tenho uma vizinha, eu tenho uma tia, eu tenho uma pessoa que está precisando, me passa contato, eu entro em contato e logo essa mãe está lá fazendo uma terapia com a gente. Então é assim, através dessas estratégias, que a gente tem conseguido chegar a essas mães, né? A gente tem conseguido fazer uma rede de parceiros, né? Com institutos, ONGs, associações, que o pessoal entra em contato e quer saber, e quer ver o filme, né? E quer levar o filme para algum lugar. E é assim, porque infelizmente a gente não pode fazer de outra forma. Porque a gente não pode chegar dentro do território e sair batendo de porta em porta para perguntar se ali tem uma mãe, uma família que perdeu um filho. Ainda mais que elas têm medo, elas têm um medo muito grande, uma insegurança muito grande, não pode fazer denúncia, porque é perigoso o território. Elas moram no território, convivem com as pessoas que fazem isso no território. A maioria delas convive com os assassinos dos filhos e sabem quem são e não denunciam por medo, né? Então é complicado, porque além da dor, da perda, ainda tem a revolta, a indignação, né? A indignação de não ver aquela pessoa punida pelo que fez e da pessoa estar vivendo normalmente como se não tivesse feito nada, né? Então isso é muito doloroso, mas a gente está conseguindo trabalhar dessa forma. Eu vou começar falando. Eu esqueci seu nome, desculpa. É Ani. Que é sobre a questão da fala, né? De manhã a gente não conseguiu fazer o debate, né? E a gente está fazendo agora. Mas eu acho que a questão da fala para nós é bastante importante, porque o tempo todo a gente é interditado, né? A gente é sempre interditado. Eu queria colocar aqui para os que... Primeiro eu queria pedir para quem estiver lá atrás se aproximar aqui para frente, né? A gente está no final, somos poucos. Eu acho que vocês puderem se aproximar aqui para frente. Desculpa, Rafaela, é que a Luciane precisa ir embora por conta do horário, ela mora longe. E ela vai sair da mesa agora e quer pedir licença. Obrigada por tudo, mas a gente tem que, infelizmente, o território não é meio difícil da gente chegar muito tarde, e a gente já vai pegar um trânsitozinho bem complicado. Então eu peço desculpas, mas eu vou ter que me retirar, tá bom? Muito obrigada por tudo. Muito obrigada. E eu acho que é importante a gente pensar, isso também é questão de mobilidade, né? A gente tem que pensar em tudo isso para pensar como é que a gente estrutura os nossos encontros também, né? Porque tem pessoas que vão morar mais longe, que vão precisar sair mais cedo. Eu acho que é importante também a gente ter a dimensão sobre a questão da fala, de que o que a Luciene traz aqui não é um depoimento. Na verdade, é conhecimento, sabe? A gente fez há pouco tempo no ISER uma pesquisa sobre política de reparação à violência letal. A Luciene participou, porque a gente, eu acho que a gente tem que romper, a academia também tem esse desafio, que é romper com esse conhecimento que parte da exigência de uma suposta isenção, né? A gente ainda, por mais que a universidade, por mais que os espaços acadêmicos, os espaços de produção de conhecimento, eles digam que romperam com os métodos, com a metodologia positivista, a gente vê cristalizado essa forma de construção, não só de conhecimento, mas de política pública, a partir dessa lógica que olha para as populações que sofrem diretamente no corpo, que trazem no corpo as marcas da violência como meros objetos na produção de respostas estatais. E eu fico pensando, né, a Raquel tinha colocado sobre os lugares de participação. Como é que a gente pensa os lugares de participação?
E eu tenho tomado para mim, né, sobre essa questão dos lugares de participação, a gente está disputando o tempo todo políticas públicas. Mas eu fico pensando que a gente também tem que se colocar, se pensar nessa relação, né? É privilegiado a gente contar com esse espaço aqui e poder discutir estratégias e políticas de implementação da tarifa zero. Isso é um lugar privilegiado. E quando a gente olha para as organizações que constroem essa possibilidade, a gente vê a mesma lógica que está reproduzida ali no Senado, no Congresso, mesma lógica reproduzida nas instituições, né? E isso também parte dessa construção do branco como ponto zero. É mais do que uma construção que reproduz meras desigualdades. É uma construção racializada, atravessada desde sempre pela racializada. Né? A gente tem hoje uma construção de política, de resposta, que parte das respostas, e não à toa, que parte das respostas a partir desse ser, que é um ser que está posto no ponto zero. Se a gente não rompe com isso, a gente continua reproduzindo essas violências. Então, a gente sabe que as dificuldades são grandes, né? Mas eu também me coloquei nesse lugar de começar a levantar os dados das mortes, né, por atropelamento ferroviário, porque eu tive outros acessos e porque acho que os acessos de pessoas que vêm de onde eu venho, de onde muitos que estão aqui vêm, não são acessos individuais, são acessos coletivos, né? E a gente conseguiu fazer isso porque tiveram acessos diferentes que falavam ali de uma materialidade. Então, essa questão, ela não está colocada só para os órgãos estatais. Essas questões estão colocadas para nós também. Estão implicadas em nós. Quem são e quais são os projetos que os fundos estão financiando? Quem são os diretores das organizações que decidem que pautas nós vamos tocar? Quais são as pautas que são relevantes? Quais são as demandas que são relevantes? Eu fico muito feliz da Cléo falar, olha, para mim isso ficou como uma questão. Pensar pela demanda da não cidadania, da não cidadania mesmo, do não direito. E eu acho que isso é bastante importante, porque se a gente parte, e aqui, né, eu acho que é uma autocrítica que a gente tem que fazer e que a gente tem que levar para casa. Se a gente parte dessas discussões, não é mero detalhe pensar nas demandas da não cidadania, não é mero detalhe pensar que a taxação dos IPVAs, elas vão pensar como é que a taxação dos IPVAs vão atingir diferencialmente os diferentes estratos e setores sociais. Isso não é mero detalhe. Isso, por ser tratado como mero detalhe, tem servido para a reprodução de violências institucionais, porque quem produz, quem constrói as políticas, são pessoas que acessam pela cidadania. Né? Então, se a gente não toma isso como eixo central, e eu acho que esse debate que a gente está fazendo aqui, e é muito ruim também a gente sempre fazer esses debates como se fosse um debate à parte, na verdade, porque é um debate que tem que estar no centro. Se a gente percebe que a violência está dada, se a gente percebe, e eu fico olhando para a Luciene, eu perdi um primo assassinado pela milícia, e ele entrou no pronto-socorro, no PAN de São João de Meriti, com 3 tiros, foi transferido para o hospital do Ponto Chique e saiu com 9 tiros. Ele saiu de lá com 9 tiros. E quando a gente se questionava, eu estava na universidade, eu falava, olha, a gente tem que fazer alguma coisa. Mas todo mundo tinha medo, porque os meninos que atiraram nele moravam na outra rua. Tiraram nele durante a tarde no bar da esquina. Minha família toda mora lá. E o que a Luciene faz, o que essas mulheres fazem, né, que é uma outra forma, que é uma forma de ressignificar, está longe de ser depoimento. É produzir respostas pelas demandas que elas conhecem objetivamente. Né? A gente vê que as políticas estão sempre sendo pensadas, né? Principalmente você pensa a política de mobilidade. Quem é que mais depende de transporte público? São os trabalhadores que moram nas cidades dormitórios, que moram mais longe, que pegam um trem lotado todo dia. A gente viu naquele mapa, né? A malha ferroviária é muito maior do que a malha metroviária no Rio de Janeiro, né? E é
muito pior. Então, quem mais demanda de transporte público, quem não tem a possibilidade, quem mais tem a impossibilidade de ter um transporte individual para poder ir para o trabalho, por vários fatores, por morar a quilômetros de distância, pelas oportunidades de estarem centralizados na cidade, quem mais depende disso não pensa as políticas. Se fosse uma mulher preta, favelada, que pensasse a política de transporte para a Supervia, minha prima não tinha morrido do jeito que morreu. Tenho certeza disso. Então, isso não é mero detalhe, isso é fundamental. Então, acho que uma coisa que a gente tem que levar aqui é como é que, mais do que falar sobre racismo, como é que a gente traz isso para o âmago daquilo que das nossas construções. Como é que a gente traz isso para aquilo que a gente pauta e constrói cotidianamente? Como é que a gente se preocupa com isso? E isso passa por ter gente preta dentro das nossas organizações. Porque as organizações de sociedade civil, por mais que seja difícil, por mais que estejam sofrendo ataques, são lugares privilegiados, gente. Privilegiados. Que a Luciene não acessa. Está lá no território dela e ela sozinha tem que lidar com a milícia que todo dia passa na porta dela, que ameaça ela. Estar numa organização de sociedade civil é um lugar privilegiado que nos permite intercursos e diálogos privilegiados. E a gente precisa refletir sobre isso. E quando eu apresento a pesquisa, né, é muito diferente de quando os meninos falam dela, né? Sempre quando eu falo do que aconteceu, sempre no final, quando eu saio, as pessoas vêm e me parabenizam, me abraçam. E agora eu falo assim, gente, não me parabeniza não. Contrata gente preta, sabe? Porque é isso que vai resolver o meu problema, assim, sabe? O meu problema, o dos meus familiares. Eu falo isso porque eu fico feliz de saber que as pessoas se sensibilizam. Eu fico feliz de saber, inclusive, para contratar gente preta, ter mais gente preta dentro desses espaços, é determinante para a gente conseguir, inclusive, falar com as pessoas que a gente não consegue falar. Quando a gente fez o ato lá em Coelho da Rocha, todo mundo falava: a Supervia dá mais valor aos 4,20 do que a nossa vida. Se a gente chegasse lá e se preocupasse em falar com essas pessoas, pode ter certeza que ninguém ali seria contra estar ali fazendo, porque eles sabem o que é o peso de pagar 4,20 do trem, mais 4,05 do ônibus para ir e para voltar, com um salário de R$900. O Rio, os meninos da casa fizeram esse levantamento. O Rio é um dos municípios onde a mobilidade ultrapassou o custo com alimentação. Sabem o que é isso? Mas a gente tem uma dificuldade de se aproximar desses espaços porque não são os nossos espaços. Não são os espaços daquelas pessoas que estão dentro dessas organizações e que constroem essas campanhas. Então isso é muito importante. E aí, mais uma vez, né, eu me prolongo porque eu acho que é importante a gente discutir isso, acho que é importante a gente refletir como é que esses temas eles têm que ser de fato transversais, como é que a gente tem que refletir isso em todos os espaços, como é que a gente tem que romper com essa lógica, que é uma lógica, né, que está centrada no direito e por isso está centrada nessa construção da branquitude, nessa construção de quem tem acesso, né? E só sobre os dados, para terminar, para me alongar mais, a gente fez pela Lei de Acesso à Informação, né, pelo Portal da Transparência. O João mandou o pedido pelo Portal da Transparência e eles responderam, acho que em um mês, né, João? Em um mês eles responderam com os dados, mas antes a gente fez várias conversas para tentar conseguir, mas não conseguiu, foi pela LAI que a gente conseguiu os dados. Aí eu não sei como é que é em São Paulo, eu sei que tem o Portal de Transparência também, mas talvez dê para pedir pelo Portal da Transparência. Mas é isso, mais uma vez eu me alonguei, mas eu queria que todo mundo, que a gente voltasse com essas reflexões, sabe? De como é que a gente tira da formalidade esse debate que é central, principalmente no Brasil. A mobilidade não é um tema para o movimento negro de agora. A mobilidade sempre foi um tema que está posto no controle dos corpos negros desde Palmares, desde antes de Palmares. A gente foi atravessado, né? E assim, é muito importante entender que essa construção da branquitude, tanto a construção do racismo como uma produção global, ela é uma invenção do capitalismo, é uma invenção do mercantilismo, do capitalismo. Portugal foi quem
foi o pioneiro de produzir, porque o racismo não surge, né, durante o longo período da escravidão, mas a marca racial do corpo preto, ela é uma construção moderna também, né? E ela atravessa todas as políticas. Então é importante a gente refletir isso em tudo que a gente faz. Não dá para tratar mais como um elemento. Não dá para achar que isso é um elemento que tem especificidades, a gente vai tratar depois. Sabe por quê? Porque eu estou convencida de que o racismo determina, é a marca mais determinante das desigualdades mundialmente. Se for olhar lá na Bélgica, quem é que sofre com transporte, com saúde, com a intervenção violenta da polícia, você vai ver que são os corpos não brancos, né? Então eu estou convencida que o racismo é central para isso, e a gente só vai conseguir mudar isso, mudar o que está posto, começar a mudar o que está posto, se a gente assumir que isso é central, porque senão a gente vai sempre inventar respostas que vão ressignificar e recolocar outros instrumentos de produção de violência contra os corpos pretos. Desculpa, mais uma vez, me alongar. Acho que tudo bem. Temos uma questão que tem que ser socialmente discutida. Nosso técnico de som precisa ir embora. Boa noite, técnico de som. Tudo bem? Qual é o seu nome? Não posso ir embora não, pode. A gente consegue mais uns minutinhos? Então tá bom, qualquer coisa você sinaliza, a gente para, tá bom? Paik, passar pra você. Bem, eu descobri... Agora eu tive mais um tempo que as pessoas falaram na mesa, mas eu não sabia que ia ser chamada aqui, nem estava em nenhuma medida esperando, preparado para isso, enfim, não sei. Então, eu não fiz nenhuma fala, né, aqui, então eu vou tentar dialogar nessa dimensão de estar em dois lados, né, de não ter participado de uma mesa, mas de tanto militar no MPL, ter participado desse projeto junto ao Movimento Nossa Brasília, INESC, e ter como tema central de pesquisa a mobilidade urbana e relações raciais nas cidades brasileiras, assim, né? Vindo primeiro da antropologia, agora no urbanismo. Mas é assim, então, mas eu vou tentar ser rápido ao mesmo tempo. Então, acho que vai rolar. A primeira coisa é assim, só uma explicação rápida. Houve uma confluência no DF entre uma série de movimentações, né, e aí pegando dois casos específicos, né, o movimento Passe Livre no Distrito Federal. Em determinado momento da nossa luta, nós percebemos que havia uma fragilidade, isso assim, bem no começo do movimento, isso lá em 2006, 2007, nós percebemos que havia uma fragilidade na nossa luta, porque a gente não conseguia falar, bem, eu, né, especialmente, ou alguns outros militantes negros do movimento, que circulavam no ambiente acadêmico e circulavam na quebrada, ou estavam na quebrada, estavam com família, que nós tínhamos uma dificuldade de linguagem, de literatura, uma dificuldade cognitiva entre realizar a luta pelo transporte coletivo e ir para o show de rap depois né? Acabava a manifestação, se ia para o show de rap, tinham pessoas completamente distintas. E se fosse de repente para alguns espaços do punk, aí tinham às vezes pessoas. Mas, ou seja, a distinção entre o ambiente, entre o sujeito que estava na luta e na diversão, né, no nosso caso, era muito distinta, ou no espaço de moradia, ou no espaço de trabalho. Então, a partir disso, o movimento Passe Livre começou uma reflexão demandada pela luta sobre a questão racial e transporte coletivo e circulação no espaço, né? E esse período não foi só o MPL que fez isso, uma série de outras organizações estavam fazendo isso, dentre elas o INESC, depois o Movimento Nossa Brasília, realizando uma série de trabalhos em uma série de outras regiões, em várias regiões do Distrito Federal, assim, né? Então isso de um ponto de vista coletivo. E aí, de um ponto de vista individual, também comecei a realizar alguns trabalhos, algumas atividades junto ao INESC nesse processo, assim. E aí, o INESC tem um projeto, né, no Movimento Nossa Brasília tem um projeto que se chama Mapa das Desigualdades, fez um mapeamento das desigualdades de forma territorial no DF, e depois começou um processo, já com muitos coletivos também da estrutural, de oficinas e de produção de conhecimento, né, porque uma coisa é você ter um monte de dado sobre você, aí outra coisa é você pegar esses dados e circular pela cidade, lendo esses dados na realidade espacial, né? E aí o INESC fez uma série de oficinas, uma série
de rodas de diálogo e etc. Com grupos e movimentos com que a gente já atuava também no MPL, etc. E aí, então, o que eu fiz no fim das contas foi que os relatórios dessas conversas, eu conheci as pessoas que estavam nas reuniões, mas os relatórios dessas conversas eu peguei, e aí a gente tinha um problema de como transformar públicas as denúncias sem ficar um relatório, documento acadêmico, sem virar um documento técnico e sem expor as pessoas, né? Sem colocar nome, ou sei lá, você faz um relato de alguém que acabou de ser demitido do lixão da estrutural. Aí você faz um relato que é exatamente a pessoa, todo mundo sabe que é ela. Mas você coloca outro nome. Isso não iria dar uma proteção necessariamente, né? Então, nesse processo de conversa, que aí foi a parte que eu participei, que aí foi com a equipe do INESC, com as outras pessoas, nós chegamos à proposta de articular em torno de crônicas. Então foi isso, eram crônicas que juntavam e misturavam as situações, todas reais ou fictícias, muito próximas do real, né? Mas assim, todas elas com um lastro muito explícito no que foi construído nesse processo do Movimento Nossa Brasília nas comunidades, assim, né? Eu pessoalmente gostei muito desse resultado, do resultado final, mas saíram muitas outras coisas. Essa camiseta aqui, por exemplo, é uma das coisas, aqui está escrito estrutural, é um dos frutos desse processo. Tem um grupo de teatro, que é as Bisquetes, que fez uma série de sketches e peças que circulam no DF, que são de moradores e moradoras da estrutural, jovens e adolescentes. Não tem todo mundo jovem ainda, né? Jovem, todos gays, lésbicas todos LGBT. Então é um processo muito amplo, assim, então vai ter várias expressões, tá? Então, assim, eu sugiro que leiam o livro ou que procurem, assim, o livro chama Uma Cidade em Crônicas, ele está na internet, só escrever Uma Cidade em Crônicas na internet, e estrutural do lado, eu acho difícil não achar, assim, são 10 crônicazinhas pequenas, com ilustração da Nara Oliveira, fotos da Janine, e as fotos são da galera do projeto. Eu fiz essa parte da redação das crônicas, mas teve uma ampla revisão, aí o processo foi bem coletivo e tudo mais, assim, né? Eu revisão tanto do INESC como dos coletivos do Nossa Brasília, dos coletivos da comunidade da estrutural. Então, assim, foi um processo que foi muito coletivo, assim, né? E aí, então, eu vou falar, dando esse trololó todo, aí eu vou falar, assim, o que eu vi nisso e nas outras atividades, assim, né? E aí, nisso, uma primeira coisa, assim... e aí, vou usar só duas coisinhas teóricas para fazer todo o resto da tergiversação aqui. As instituições no Brasil, elas são como... Eu não vou falar dessa entidade. As instituições do Brasil, elas têm duas caras. Elas são como uma instituição que ela pode ser vista ou duas caras, ou como se fosse aquela figura geométrica, aquele cristal, que você pode olhar para ele de várias formas, e ele vai, para cada lado que você olhar, ele vai aparecer de uma forma, né? Caleidoscópio, isso. As instituições brasileiras podem ser vistas como um caleidoscópio. Elas são a mesma instituição. A questão é que a forma como ela se apresenta e se relaciona com uma parte da população é distinta da forma como ela se relaciona com outra. Então não se trata de uma questão de identidade nesse sentido. Eu não escolhi ser negro, tá? Depois eu escolhi porque era um caminho para eu lutar, mas eu não escolhi ser negro. Primeiro, escolheram que eu era negro, inventaram esse nome, né? Níger, né? Sei lá. Necro, né? Enfim, todo esse trololó aí. As instituições brasileiras, elas são multifacetadas, né? E aí, assim, sei lá, Vale Fanon, Abdias do Nascimento, Lélia Gonzalez, Clóvis Moura. Aí tem toda uma literatura sobre isso que vai explicar como isso está estruturado. O que isso significa? Que, em alguma medida, tudo na nossa sociedade está estruturado de forma que uma parte da população consiga ter um tipo de relação com as instituições e outra parte da população consiga ter outro tipo de relação com as instituições ao mesmo tempo. Então é isso. Então você vai ter um negro e um branco dentro do ônibus e os dois vão estar apertados com relações distintas dentro do ônibus por uma série de outras coisas que estão ao redor. Ou você vai ter um negro e um branco presos, né, e a prisão é ruim para todo mundo, tá? Não estou falando que o branco não está sofrendo, mas você vai ter distintas relações. Isso aí por um negócio muito mais amplo. É com essa chave que eu estou querendo tratar. Assim. Uma primeira coisa é essa. Uma outra é que, do ponto de vista da dinâmica urbana,
A população negra, a gente vive num processo de genocídio desde o fim da escravidão. A agenda pública brasileira, você pega a eugenia, você pega o debate que teve no período da abolição da escravidão no parlamento, né? O Joaquim Nabuco foi alguém que protagonizou muito esses debates, para o bem e para o mal. Então, se alguém quiser saber sobre, procure sobre ele. O que se montou no Brasil pós-abolição foi uma política de extermínio, né? E aí, 3 políticas rápidas: a criação da polícia militar urbana nos modos que ela tem hoje, durante os primeiros 40, 50 anos, a migração massiva de europeus, possivelmente muitos pais, avós e avós de muitas pessoas estão aqui, e a instalação do complexo industrial e educacional brasileiro. Essas são 3 medidas que o objetivo delas, né? 3 medidas até 1930, de extermínio da população negra ou de retirar ela do centro das instituições nacionais, né? A historiografia mais recente sobre o Brasil demonstra como as instituições do Brasil foram articuladas em torno disso. Uma última coisa é feita. Os negros foram jogados espacialmente aos espaços mais ilegais possíveis do desenvolvimento do território. E, a partir da década de 70, o crescimento urbano fez com que os negros sempre, de alguma forma, fossem levados aos espaços ilegais da cidade. O espaço ilegal, que é o fruto da maior índice de violência, ou seja, a maior possibilidade de genocídio, que é onde o poder público não pode formalmente estar presente, mas ele sabe que está, e estimula o uso de grilagem e ocupação. O espaço, que é necessariamente espaço ilegal, arenoso, estigmatizado, esse espaço vai ser sempre apresentado à população negra. E aí pode pegar a expressão urbana de São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Florianópolis, Porto Alegre. Inventem uma cidade aí agora que vai... E nessa cidade vocês inventaram, essa expansão aconteceu dessa forma, que foi a partir dos grupos marginalizados, né? E aí, claro, nas cidades do Norte você vai ter a participação da população indígena também, mais explicitamente, Norte e Nordeste você vai ter esse tipo de fenômeno também. Mas esses diferentes grupos participam da expansão urbana ocupando espaço ilegal, certo? Aí isso, para pensar no que... Então, entendendo essas duas coisas, aí vamos assim, aí tem que se pensar então assim, o que implica a gente fazer uma luta social, uma luta popular que tenha que ter trabalho de base. Você não vai fazer uma luta popular dando aula, né? Ou se dá aula com a pedagogia popular que cria conhecimento, né? O que retome Paulo Freire. Se você vai fazer esse tipo de luta com as pessoas, você não pode privar elas de nenhuma experiência, mas você também não pode iludi-las, porque você está vendo a instituição de um lado que te acolhe. Aí acho que é uma tecnologia de trabalho de base, de militância social. Porque, senão, o que acontece é que você vai realizar um tipo de militância que, no fim das contas, a instituição te acolhe e essas pessoas se desorganizam, né? E em muitos processos de luta que a gente tem no Brasil hoje, o preço da vitória é a desorganização. E a gente tem que ver se vale a pena. O custo da nossa vitória é se a gente se desorganizar completamente. É uma questão mesmo, que às vezes vale a pena, né? Eu saí doido de uma luta, mas baixei a tarifa, né? Às vezes vale a pena, né? Eu compro essa briga sempre. Perdi os cabelos por isso, né? Mas eu era cabeludo até 8 anos atrás. Fiquei careca. Então é isso. É um preço a se avaliar, né? E aí acho que cada experiência vai poder dizer isso, assim. Então, não acho que, assim, pensa na forma efetiva de diálogo e participação, é a que gera mais organização do que quando entrou. E às vezes alguma organização pode acabar e surgem 30 outras, né? E aí, maravilha, uma organização acabou para surgir um monte de outras organizações. Talvez seja o caso. E aí, nessa dimensão, a tarifa, né, fechando, como é que as pessoas realizavam o espaço da tarifa, né, que é todo o espaço do transporte. A tarifa, ela, para as pessoas da estrutural, ela tem uma dimensão de tempo. Tudo que já foi dito aqui, né? O ônibus não passa, o setor de trabalho é o setor mais informal. Então, por exemplo, o trabalhador da bicicleta, ele ou vai ter que sair de bicicleta de casa até chegar no espaço para pegar as encomendas do Uber Bike, ou ele vai ter que ir de ônibus até onde tem essas bikes que aluga, do Itaú ou em Brasília lá do BRB, para pegar a bicicleta e fazer o transporte. Então, mesmo ele, que está na dinâmica de circulação, de precarização do trabalho, ainda tem algum tipo de submissão ao transporte coletivo, né? Ou às vias assassinas das cidades, assim. E se ele for de moto igual, vai ter que ter essa dimensão, assim. A tarifa, como ela é experienciada, tem uma coisa muito doida, assim, tudo isso que estou falando é para chegar nesse ponto, assim.
No caso de Brasília, a tarifa ela é muito cara, mas, sei lá, ela ficou congelada por 10 anos, tem passe livre, etc. O debate da tarifa ele é central para falar de qualquer coisa no DF. É 5 conto para ir, 5 conto para voltar, sem integração, etc. Se você não tiver integração, é 8,50 para ir, 8,50 para voltar. Se você morar no entorno, nas cidades do Goiás, é uma média de R$6 a R$7 para ir e voltar. De R$5 a R$7 por viagem, né? É uma situação bem difícil, uma cidade separada, espraiada. Todavia, se a gente começa a falar de tarifa, o impacto inicial de diálogo é menor que se a gente falar da dificuldade de estar apertado no ônibus, da gente falar do que significa você estar no ônibus e parar o baculejo, descer só os pretos tomar baculejo. Né? Então, assim, o impacto da tarifa, às vezes ele fica até não é que ele fica menor, mas ele é muito equiparável a essa dimensão sistêmica. Então, eu penso assim, o ônibus como instituição. É isso que eu estava querendo linkar, no fim das contas, desse povo que está espalhado pela cidade, né? Espalhado, criando mais valor para a cidade. Era mais ou menos isso. Eu acho que é bom falar isso, não sei se, mesmo sabendo de toda, e acompanhando cotidianamente o extermínio do nosso povo, eu acho que a gente não pode se privar de chorar, não pode se privar da emoção do que foi eu ouvir esses relatos. Obrigada, Paty. Gente, vamos partir para encerramento. Lamento não poder abrir para mais perguntas. Calma aí, gente. Eu vou deixar as palavras finais para a Cléo, para ela fechar a mesa com chave de ouro. Bom, gente, é só rapidinho, só 2 coisas. Primeiro, eu queria falar para a Raquel Ronick, que a pergunta que ela fez, né, quais as formas efetivas de participação, não é a pergunta de $1 milhão, porque nós não somos capitalistas, mas talvez seja a pergunta que resolva a tarifa zero, né, que nos renda a tarifa zero. Porque, de fato, como o Paik falou, essas instituições, eu gostei muito dessa sua metáfora, Paik, que dentro de um ônibus você pode ter a instituição olhada de diferentes ângulos, né? Então, talvez seja por aí. E eu queria só deixar aqui um detalhe, uma informação, né? O Evilásio Salvador, que já foi assessor do INESC, que hoje é professor da UNB, ele fez um estudo sobre a carga tributária brasileira, né? Que nossa carga tributária é extremamente regressiva. E aí ele chegou à conclusão, esse estudo está lá na página do INESC disponível, que proporcionalmente quem paga mais impostos no Brasil são as mulheres negras. Que é a última, que é a base da pirâmide, né? Então, proporcionalmente, elas são as que menos ganham e são as que mais pagam impostos. Então, essa face estranha das políticas públicas que não tem participação, que não ouve as pessoas, que não está nos territórios, que é pensada por quem, a política de transporte público que é pensada por quem só anda de carro, e pensar que essas pessoas, um planejador da cidade é aquele que sai da sua casa de carro, com os vidros fechados, dentro do ar-condicionado, e entra lá numa garagem onde ele trabalha e sobe no elevador e nunca vivencia a cidade. Então, essa é a discrepância, a loucura que a gente tem aqui, né? Então, era só para trazer essas questões para a nossa reflexão, e agradecer muito de estar nessa mesa e pedir a licença para estar nessa mesa, né, que é muito importante, e foi muito providencial que ela fechasse, né, esse evento. Obrigada, gente.